combatente do canal da Guerra. Nosso vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o atentado aí, né, ao primeiro-ministro eslovaco, o Robert Fico. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinas, um militar da reserva da Marinha, né? E esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, dê o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Se puder ajudar com o Super Sticker ou Super Chat, você está colaborando para o crescimento de nossa mídia. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, o Robert Fico, né, é um político eslovaco de 59 anos de idade. Ele foi baleado hoje, né? Levou 3 tiros. O estado dele é considerado bastante grave, até onde a gente, no momento que eu estou fazendo esse vídeo aí, os médicos externavam bastante preocupação. Passou por uma cirurgia ainda, né? A gente não sabe como é que ele vai acabar reagindo a tudo isso. Uma pessoa nessa idade levar 3 tiros é um quadro realmente complexo, mas a gente precisa olhar o contexto de tudo isso daí. Lógico, a gente vê a histeria de sempre nas redes sociais, né? Tem aquela histeria, vamos para a terceira guerra. Olha, gente, as coisas não são bem assim. O Fico é um cara que é uma pedra no sapato da OTAN, né, e da União Europeia. Por quê? Porque ele é abertamente contra a participação do seu país na guerra da Ucrânia, né? A política dele, a campanha dele, ele tinha um lema, né, nem mais uma bala, né, não mandar nada lá para a guerra na Ucrânia. E uma boa parte da população da Eslováquia, diga-se passagem, acha que a Rússia não é responsável por essa guerra. Eles têm uma outra visão da coisa aí. Lógico que a imprensa internacional, né, que é toda comprada, está falando mal do Fico. Tem gente insinuando que ele é responsável pelo próprio atentado. Veja onde nós chegamos aí, onde a estupidez humana chegou. Mas o fato é o seguinte: o Fico é um político com viés nacionalista. Ele defende os interesses do seu país. E ele acaba contrariando, né, os interesses da OTAN e da União Europeia, porque essas entidades, elas defendem interesses supranacionais que muitas vezes vão de encontro, né, aos anseios das sociedades locais. E o pessoal não percebeu isso ainda, porque até então a União Europeia garantiu relativa estabilidade para as sociedades dos seus países filiados, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, porque esse pessoal vem errando bastante. Essa é que é a verdade. Quanto ao atentado em si, é cedo para dizer qualquer coisa, né? Se há uma conspiração, se essa pessoa que atirou nele aí, que era, parece que um militante aí de 70 anos de idade, se essa pessoa ela recebeu dinheiro para fazer isso, ou se é apenas um radical, um lunático aí, é difícil saber isso. Repercussões assim também, tem gente comparando isso aí ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Olha, gente, não, né? Porque a OTAN, a União Europeia, não vai defender uma pessoa que era contra os interesses dela. Então eu acho muito difícil isso aí escalar, né? Isso aí ser um motivo para escalar. Culpar a Rússia também não dá, porque ele era favorável aí, né, aos interesses a política da Rússia, diga-se de passagem. Então eu acho difícil essa situação ela se agravar. Mas a gente precisa ver uma coisa, né? Olhar o contexto geral de tudo que está acontecendo. A Rússia, conforme nós sabemos, ela está arrebentando ali as regiões do nordeste da Ucrânia, ali próximo a Kharkiv e Sumy. Isso vai ter implicância. Por quê? Porque uma hora a tendência é aquele exército ucraniano local colapsar. Se ele colapsar e houver uma debandada, e se a frente toda colapsar, nós vamos ter uma quantidade de refugiados enorme na Ucrânia. Isso vai impactar os países da Europa, essa é que é a verdade. A Europa já está numa situação bastante difícil. Eu vi esses dias um crime na França que eu nunca poderia imaginar, né? Aqui no Rio de Janeiro seria até comum, mas na França chama atenção. Cercaram um comboio aí de agentes penais que estavam transportando um preso, mataram 2 agentes e libertaram ele. Então, a gente acha que isso acontece no Brasil, né? Mas a coisa está ficando complicada na Europa. A tendência da Europa
que em virtude de outros acontecimentos geopolíticos, a saída da África, né, a matéria-prima vai encarecer, principalmente matéria-prima ligada à energia, urânio, petróleo aí, o problema dos Houthis no Mar Vermelho, a tendência da Europa no futuro, e os gastos militares da Europa que são muito grandes, a tendência da Europa no futuro é abaixar o padrão de vida dos seus cidadãos. Se isso acontecer, aí essas entidades aí, OTAN, União Europeia, que elas existem enquanto tem dinheiro sobrando, né? Quando começar a faltar dinheiro, o pessoal começa a questionar aí, né, a legitimidade dessas entidades. Se isso acontecer, vai ficar uma coisa muito complicada no futuro. A gente pode apostar que o futuro da Europa é complicado. Já deveriam ter ouvido o Fico, né, e saído aí da guerra da Ucrânia, que é uma guerra que não está trazendo vantagem nenhuma para a Europa. Para o europeu médio não está trazendo vantagem nenhuma. A gente vê umas coisas nessa história toda que chegam ao nonsenso, ao absurdo, né? Quando políticos portugueses querem envolver Portugal, né, numa situação que a OTAN criou do outro lado da Europa. Portugal está milhares de quilômetros da Ucrânia. Não dá para entender essa sanha de alguns países portugueses em querer arrastar o seu país para esse imbróglio aí que foi criado aí pelo establishment europeu e que não vai oferecer nada na contrapartida para os portugueses. Essa é a verdade. Então o quadro que nós temos na Europa hoje, e o Fico, eu acho que ele é bastante representante desse quadro de descontentamento, né, e de desconexão de algumas sociedades da Europa com a União Europeia, com a OTAN. Esse quadro tende a se agravar. Essa aqui é a verdade. De resto, vamos aguardar. Vamos aguardar, né, se ele vai sobreviver, como é que vai a situação. Eu não acredito que haja investigações sérias nisso, como não houve investigação séria no caso Nord Stream e outras aí, né? Eu não acho que aconteça uma organização, uma investigação séria. Eu acho que a União Europeia está afundando em corrupção e mentiras. Essa que é a verdade. Eles são extremamente corruptos e a gente não sabe onde isso vai parar. Essa aqui é a realidade. Se o Fico morrer, eu acho que ele se torna um mártir. Eu acho que aí o tiro acabou saindo pela culatra. Se ele sobreviver, vamos ver quais vão ser as ações dele aí, se ele vai continuar no cargo, como é que as coisas vão se complicar. Mas não é um bom momento para a União Europeia, não é um bom momento para a OTAN e não é um bom momento para a Ucrânia. Essa aqui é a verdade. Nós estamos vivendo num mundo onde as antigas estruturas estão caindo, né? A gente vê Israel numa situação difícil, a OTAN numa situação difícil, né? Os próprios Estados Unidos numa situação complicada, agora estão reagindo da forma que sempre sabem reagir, com sanções. Eu não acho que isso vai resolver nada efetivamente. Mas uma coisa é certa, assim como aconteceu esse atentado contra o Fico, que era uma pessoa anti-establishment, outras lideranças, né, que têm esse posicionamento, como o seu Orbán, da Hungria, precisam redobrar seus cuidados.